Bom, aqui então eu vou demonstrar para vocês o cálculo daquele mesmo exemplo que tinha desenho antes, da poligonal com 3 pontos e 5 pontos irradiados. Então, aqui é a tabela de campo, ó, aqui são os dados iniciais, sem cálculo. Então, da estação 1 foram visados os pontos E3, E2 da poligonal, então sempre zero no ponto anterior, a ré, esse zero, e foi lido o ângulo de 46 graus, 25 minutos e 21 segundos e a distância de 1970 metros, ponto 514. E o azimuth da ré, isso é importante falar, 75 graus, 22, 30. E aí na sequência, os pontos da E2, da poligonal, o ponto 1 e 2 são pontos irradiados, com essas medidas de ângulos e distâncias. Depois nós temos os pontos, deixei uma linha de separação aqui, visados em E2, os da poligonal, o anterior e o próximo. Nota que foi zerado no anterior, então muitas vezes quando é zerado no anterior, como a gente faz o levantamento poligonal, a gente suprime essa informação, não coloca essa informação, por ser desnecessário, quando considerado que a ré no ponto anterior da poligonal. Mas eu coloquei ali para importante para chamar atenção. Depois foi visada a E3, ângulo e distância, e foi visado o ponto 5, ângulo e distância. Por que está aqui 1, 2, 5? Porque lá na irradiação, se vocês forem observar lá o desenho, eu numerei eles no sentido horário e a poligonal está no sentido anti-horário. Por isso que ficou aqui o 5. Tá? E aí na E3, também aqui nós temos ângulos e distâncias. Como é que faz o cálculo? Eu prefiro fazer separado. Faz a poligonal separada, E1, E2, E3, extrai dali os pontos visados, E1 visado vante E2, E2 visado vante E3, E3 visado vante E1. Aí faz o cálculo da planilha normal, com ajuste e tudo mais se tiver. Aqui eu coloquei já, peguei do desenho a poligonal ajustada, mas muitas vezes a gente tem que fazer ajuste. O que seria ajuste? Compensação, correção de erro angular e correção de erro linear. Deu um errinho linear aqui de quase menos que 1 milímetro, eu deixei, tá? Não corrigi, mas o ideal seria fazer a compensação. Tá? Como é que é o cálculo aqui? O que tem que chamar atenção? O cálculo do azimuth, ó. Inicial aqui, ó. Como eu tenho azimuth da ré, eu só vou somar os 75 graus, todo ele, né? 75, 22, 30, mais 46, 25, 21. Por que esse eu só tenho que somar? Porque eu já tenho o azimuth da ré. Nos outros eu tenho que fazer o jogo do 180. Então, dali para frente, ó, próximo azimuth, o anterior da poligonal é um E1, E2. Eu tenho que calcular o azimuth contrário, contra azimuth, E2, E1, o azimuth da ré. Então eu tenho que fazer 121 mais 180. Então por isso que eu coloquei aqui mais 180. Mais o ângulo horizontal até o alinhamento E2, E3. Aí eu tenho o segundo azimuth. E no terceiro eu vou fazer menos 180, porque o azimuth anterior é maior que 180, então eu faço menos. Então, para achar o azimuth de ré, 357 menos 180, mais o ângulo, eu consigo encontrar o azimuth. Depois aqui é normal, seno e cosseno, vocês já viram nas aulas anteriores, seno do azimuth vezes a distância dá o ΔX e cosseno dá o ΔY. Aqui as somas, quase fechou zero, e aqui são os valores de coordenadas, tá? Então, para rever isso mais com calma, você tem que olhar lá nas aulas da poligonação. Isso é uma coisa que eu já considero dominada. Nos pontos irradiados, cada estação dessa vai ser uma irradiação. Então, nós temos aqui a E1 com 2 pontos irradiados, 1 e 2, a E2 com ponto 5 e a E3 com ponto 3 e 4. Também coloquei uma linha de separação. Então aqui são os mesmos dados, só que estão aqui já os ângulos no formato decimal. Eu fiz uma fórmula aqui com texto, mas vocês podem simplesmente calcular, por exemplo, aqui pegar 46, 25, 21. Monta aqui no Excel mesmo, ó, 45,
46 mais 25 dividido por 60 mais 21 dividido por 3.600. Já vai dar o 46 lá, ó, em decimal, tá? Não precisa fazer toda aquela fórmula se não quiser, se não souber. Tá? Eu fiz para extrair do texto aqui, mas se vocês... Ou transforma na calculadora e digita o valor direto ali. Tá? O ideal é transformar aqui dentro do Excel, porque daí ele já dá várias casas depois da vírgula. Embora aqui está exibindo só 4, mas ele considera todas as casas. Aqui o azimuth eu deixei para fazer junto com vocês. O que eu tenho que fazer? O azimuth do ponto 1 e 2. Eu tenho que pegar o azimuth da ré. Quem que é o ré da E1? O ré da E1 é a E3. Então, esse azimuth que eu já tenho pronto aqui, ó, 75, 22, 30. Esse azimuth aqui eu vou somar com esse ângulo para achar o azimuth E1 e depois E1, 2. Então, eu vou pegar o azimuth da ré aqui, ó. Então, aqui, ó, já peguei ele em grau minuto em formato decimal. Transformei grau minuto segundo para decimal. Então, esse azimuth da ré. Agora, para calcular esses azimuths aqui, eu faço como lá na irradiação. Pego o azimuth da ré mais o ângulo. Esse outro, azimuth da ré mais o ângulo. Sempre com azimuth inicial, tá? 75 mais 138, 75 mais 250. Se passar de 360, a gente faz menos 360. Agora aqui E2 e 5, trocou a estação, troca a ré. Quem que é a ré do E2? A ré do E2, vou colocar aqui, E2, E1. Onde é que está o azimuth E2 e E1? Eu não tenho, eu tenho lá E1 e E2. Aqui, ó. Tá? Então eu tenho que pegar esse azimuth calculado aqui e fazer o contra dele, porque ele é de 1 para 2 e eu quero de 2 para 1. Então eu tenho que fazer igual aquele valorzinho lá, como ele é menor que 180, eu faço mais 180 graus. Certo? Essa é a manha que tem que saber para fazer os pontos irradiados da poligonal. Agora, eu só faço simplesmente 301 mais 246. Como vai passar de 360, eu já faço menos 360. Então, 301 mais 246 menos 360 graus. Igual 188. Tá? Acabou por aqui o cálculo azimuth dessa estação. Vamos para a próxima. E3. Quem que é o ré da E3? E2. Então tem azimuth 2 para 3. 357 menos 180. 177. Agora eu pego esse azimuth e somo com os ângulos. Então 177 mais 200 já vai passar de 360, né? Então eu já sei. Então 177 mais... Na irradiação, não precisa fazer mais ou menos 180. Já tem azimuth da ré. É só somar com o ângulo. Então mais 202 menos 360. Tá? Agora que eu tenho os azimuths e as distâncias, eu faço ΔX e ΔY. Então vou pegar aqui a fórmula. Nem preciso botar igual seno, abre parênteses, radianos, e transformar para radianos, né? O ângulo em decimal, fecha parênteses, vezes a distância. Tá? Esse M ele muda automático, eu volto aqui, boto N e dou Enter. Tá? Calculou aqui, só arrasto para fazer todos. Aqui onde tem zero eu vou deletar, porque não interessa para mim, não tenho distância. Vou ter os ΔX e ΔY. Agora, para calcular o ΔY, faço de novo aqui, ó, igual a cosseno, abre parênteses, radianos do ângulo, fecha uma vez, fecha outra vez, vezes a distância. Enter. Copio para todas as células. Apago os que tem zero, que não me interessa. Pronto. Agora eu tenho a projeção, a diferença em x, o ΔX e ΔY, da estação até o ponto 1, até o ponto 2, da estação do 2 até o 5, E3 até 3 e 4. Então agora, para calcular as coordenadas, também eu preciso saber que tem essa diferença. Da onde que eu saí? Da E1.
Então, as coordenadas dos pontos são a coordenada da E1 mais a projeção. No caso aqui vai dar menos porque é negativo. Então, vou pegar as coordenadas do E1 lá, ó, 1000. Comecei com 1000 e 1000. Coordenadas da E1 mais a projeção. Mais com menos ele vai fazer menos, né? Mesma coisa eu faço aqui. Então, vai ser... Dou 2 cliques aqui para ver. Pegou a célula certinha lá. 1000 mais menos 936. Aqui eu faço a mesma coisa. Igual a 1000. Aqueles 1 milímetrinho de erro lá eu ignoro. Mais a projeção. Mais com menos fica menos, né? 1000 mais projeção. Tá? Então essas são as coordenadas do ponto 1 e 2. Lá para o ponto 5, eu vou pegar quem? A coordenada da estação, da E2. Então, todos os pontos irradiados de toda a poligonal, com essas coordenadas aqui eu posso desenhar. Posso desenhar também com esses valores de ângulo de distância? Posso, mas dá mais trabalho. Melhor é com as coordenadas. E para conferir, a gente pode fazer o desenho. Certo? Então é isso. Finalizamos o cálculo.